As lutas invisíveis. O campo de batalha dentro de nós. Quantas batalhas você enfrenta em silêncio, sem que ninguém perceba? Acorda todos os dias, veste um sorriso, segue a rotina, mas por dentro trava uma guerra que o mundo não imagina. É a luta para manter a fé quando o coração está cansado, para continuar acreditando quando a esperança parece se apagar. Há feridas que não sangram por fora, mas gritam por dentro, e são essas, as invisíveis, que mais exigem coragem. Nem toda guerra tem soldados e espadas. Algumas são travadas dentro da alma, em orações silenciosas, em noites sem sono, em lágrimas que ninguém vê. São batalhas contra o medo, contra a culpa, contra a solidão. São guerras onde o inimigo não está fora. Está nas vozes internas que tentam convencer você de que não vai conseguir. Mas há algo que o coração precisa lembrar. Deus também luta nessas batalhas. Ele está presente no campo invisível do teu interior, quando tudo parece escuro e confuso. O que para o mundo é fraqueza, para Deus é campo de transformação. Cada pensamento que você vence, cada vez que escolhe acreditar em meio à dor, é uma vitória espiritual que o céu celebra em silêncio. O ser humano vive cercado por aparências, mas Deus enxerga o que está dentro. Ele vê as guerras escondidas atrás de um olhar cansado. Ele conhece o peso que ninguém entende. E é ali, nesse lugar onde ninguém pode te ajudar, que ele se faz mais próximo. Talvez você tenha pensado que lutar sozinho era um sinal de abandono. Mas não é. O campo das batalhas invisíveis é também o lugar onde a presença de Deus se revela de forma mais profunda. Ele não se mantém distante, ele entra na guerra contigo. Porque nenhuma alma luta sozinha quando decide permanecer fiel. As maiores guerras não nascem fora de nós. Elas começam em silêncio, no território invisível do coração. É ali, no espaço entre o pensamento e a fé, que as vozes se confrontam. A voz que acredita e a voz que duvida, a que confia e a que teme, a que diz, Deus está comigo, e a que sussurra, você está só. O coração é um campo onde a mente e a alma se encontram. E nesse campo, travam-se batalhas que ninguém vê. Às vezes, o inimigo não vem de fora. Vem das lembranças que ferem, das comparações que diminuem, das culpas que voltam quando você tenta seguir em paz. A luta acontece dentro, onde o medo tenta calar a fé e o passado tenta roubar o presente. O silêncio interior, que poderia ser morada de Deus, muitas vezes se torna o eco dessas vozes. Mas Deus não se afasta por causa disso. Ele entra no silêncio e o transforma. Ele não apaga as vozes de uma vez. Ele te ensina a discernir qual delas vem dele. Toda batalha espiritual começa no pensamento. E cada pensamento é uma semente. Alguns geram paz, outros geram tempestade. Quando você alimenta a voz da fé, o medo perde força. Quando alimenta o medo, a fé enfraquece. É por isso que Deus quer morar dentro de ti, para que o coração, em vez de ser campo de guerra, se torne campo de confiança. As lutas internas não são sinal de fraqueza, mas de consciência. Só quem escuta o coração percebe que há algo dentro precisando de cura. E é nesse reconhecimento que a batalha começa a ser vencida, porque Deus só cura o que é revelado. O que você esconde dentro de si, Ele já conhece. O que você entrega, Ele transforma. As batalhas invisíveis não são castigos, são convites. Convites para olhar para dentro e permitir que o Espírito Santo reorganize o caos. Porque o mesmo lugar onde nasce a guerra pode ser o lugar onde a paz começa a florescer. O inimigo raramente grita, ele sussurra. Ele se infiltra nos pensamentos, nas dúvidas, nos medos que se repetem até parecerem verdades. Ele sabe que se conseguir convencer a alma de que ela já perdeu, não precisará mais lutar. E é assim que ele age, disfarçado de culpa, de desânimo, de autodepreciação. Há pensamentos que parecem inocentes, mas são setas espirituais. Você não é capaz. Deus não te ouve. Nada vai mudar. Essas vozes não vêm de Deus. O Espírito Santo nunca fala para te destruir. Ele fala para te levantar. A diferença entre as vozes é simples. A de Deus consola e corrige com amor. A do inimigo acusa e paralisa com medo.
O campo de batalha interior é cheio de disfarces. O inimigo não aparece com chifres. Aparece como lógica, como lembrança, como dúvida persistente. Ele não precisa gritar porque sabe que o coração humano escuta melhor o que dói. Por isso, ele tenta se misturar aos teus pensamentos, fazer parecer que é você quem está dizendo o que ele quer que você acredite. Mas há uma verdade que corta o ruído. Deus nunca fala com desespero. Ele não semeia confusão. Ele semeia paz. Quando o medo te dominar, pergunte a si mesmo: essa voz me aproxima ou me afasta de Deus? Porque toda voz que te faz desistir, que te convence de que não vale a pena tentar de novo, é a voz que quer roubar tua comunhão. As vozes ocultas ganham força no silêncio da oração interrompida. Por isso, é preciso voltar a rezar, mesmo sem vontade, mesmo sem palavras. Porque quando você ora, o inimigo perde o volume. A oração não cala o medo de uma vez, mas muda a frequência da alma, e o coração começa a ouvir novamente a voz de quem realmente o criou. A luta espiritual é, antes de tudo, uma disputa de vozes. E vence quem aprende a reconhecer a voz do pastor. Porque o inimigo pode sussurrar a mentira 1000 vezes, mas basta uma única palavra de Deus para dissipar toda a escuridão. Há um tipo de cansaço que o corpo não explica. É o peso que vem da alma, o esgotamento de quem luta por dentro há tanto tempo que já não tem forças nem para pedir ajuda. É o silêncio de quem ora e sente que as palavras não chegam, de quem acredita, mas não vê saída. Esse é o cansaço invisível, aquele que o mundo não entende, mas que Deus vê com compaixão. Há pessoas que estão exaustas, mas continuam sorrindo, que continuam ajudando, mesmo com o coração ferido, que seguem firmes, mesmo quando já não sabem como. A alma cansada não precisa de julgamento, precisa de descanso. E Deus conhece bem esse estado. Ele nunca exige de um coração ferido o mesmo vigor de quando ele estava inteiro. Ele sabe quando a tua luta já passou do limite. O cansaço espiritual é sinal de que você deu mais do que podia. E é nesse ponto que Deus age. Ele não te pede que lute mais forte, apenas que não desista. Ele não espera de ti um grito de guerra, mas um suspiro de entrega. Deus não despreza a alma cansada. Ele a abraça. O Espírito Santo é o consolo dos que já não sabem o que sentir. Ele desce no silêncio, toca o coração e acalma o turbilhão. Ele não apressa o processo, ele sustenta a esperança. Se você sente que está no limite, saiba, o limite é o lugar onde a força humana termina e a graça divina começa. O esgotamento não é sinal de fracasso, é sinal de que a batalha é real. O guerreiro de Deus também chora, também teme, também cansa, mas é sustentado por uma força que o mundo não entende, a força da fé que resiste mesmo cansada. E quando o corpo e a alma já não conseguem lutar, Deus luta por você. Ele entra no campo e segura a tua espada. Porque o amor dele não precisa da tua força para vencer. Precisa apenas da tua entrega. Há uma guerra que não se vence com esforço humano, mas com presença divina. Enquanto você luta por dentro, Deus luta contigo. Ele não observa de longe. Ele entra no campo da batalha invisível, suja os pés na poeira da tua alma e segura tuas mãos quando as tuas forças se esgotam. A graça não elimina a luta, mas muda quem você é dentro dela. Deus não luta por ti apenas para vencer o inimigo. Ele luta para te lembrar quem você é. Porque em meio às dores e confusões, você esquece o próprio valor. O medo te convence de que é fraco. O erro te convence de que não merece, a dúvida te convence de que está só. Mas Deus entra e desmente cada mentira. Ele não te chama pelo que você fez, mas pelo nome que te deu, filho. O campo espiritual é o lugar onde a fé se torna escudo. Um escudo invisível, muitas vezes imperceptível, mas que sustenta o que ainda está de pé. Há dias em que tudo parece ruir, mas algo dentro de ti resiste. É a fé que Deus mesmo acendeu. Ela não impede os ataques, mas impede que eles te destruam. Enquanto você tenta vencer com a razão, Deus vence com o amor. Ele não luta com armas, luta com presença. Ele não responde com gritos, responde com paz. E é essa paz que o inimigo mais teme, porque ela é sinal de que a alma entendeu.
Não está sozinha. Quando o coração se volta a Deus em meio à guerra, algo muda. A dor não desaparece, mas deixa de dominar. A ansiedade não some, mas perde o controle. O medo não cala, mas já não dita as decisões, porque agora é Deus quem está no centro do campo. A batalha espiritual não é travada entre o bem e o mal fora de você. Ela acontece entre o desespero e a confiança dentro de você. E quando você escolhe confiar, mesmo tremendo, Deus começa a agir. Ele transforma a fraqueza em força, o caos em aprendizado, a derrota em recomeço. A vitória não vem quando tudo termina, mas quando você entende que nunca lutou sozinho. Deus luta contigo, dentro de ti, e o campo onde hoje há dor será o mesmo onde amanhã florescerá a paz. Toda alma de fé conhece esse momento. Aquele instante em que a dúvida parece mais forte que a oração, em que a esperança se torna pequena e a vontade de desistir fala mais alto que o desejo de continuar. É o ponto mais perigoso da batalha espiritual. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração começa a acreditar que Ele não virá. O inimigo da esperança não é o fracasso, é a dúvida. Ela entra devagar, vestida de lógica, disfarçada de prudência. Ela diz: talvez não seja para você, talvez Deus não queira, talvez você tenha errado demais. E sem perceber, a alma vai se rendendo, perdendo o brilho, deixando de lutar. A dúvida não destrói de repente, ela apaga aos poucos. Mas a dúvida, ao contrário do que parece, não é ausência de fé. É o terreno onde a fé é testada e escolhida. Crer quando tudo é claro é fácil. Crer quando tudo é incerto é o verdadeiro ato de amor. A fé não elimina o medo. Ela decide avançar mesmo com ele. Deus não condena o coração que duvida. Ele acolhe. Ele entende as noites em que você pensa em parar, as orações que saem pela metade, os dias em que parece mais fácil ceder ao cansaço. Ele não se escandaliza com a tua fragilidade. Ele te espera nela. Porque é justamente nesse ponto que a graça se manifesta. Quando a dúvida disser que você está só, lembre-se, o silêncio não é ausência, é estratégia divina. Deus se cala para ensinar o coração a escutar o essencial. A fé amadurecida não precisa mais de garantias, precisa apenas de presença. A esperança não é sentir que tudo vai dar certo, é continuar crendo mesmo quando tudo parece perdido. É essa esperança que o inimigo tenta apagar, porque sabe que, enquanto ela existir, Deus continua tendo espaço para agir. Não é o tamanho da tua fé que te sustenta, é o Deus em quem ela está firmada. Mesmo uma fé pequena, quando colocada em suas mãos, se torna escudo. E enquanto houver esperança, ainda há guerra sendo vencida dentro de ti. Há momentos em que a alma se sente cercada, a mente agitada, o coração cansado, a fé vacilante. É o caos por dentro, a tempestade que não dá trégua. E no meio desse turbilhão, o ser humano procura uma saída, um alívio, uma voz, uma resposta. Mas Deus, em vez de tirar você da tempestade, entra nela. Ele não fala de longe, fala de dentro. Deus não observa o sofrimento do alto. Ele desce até o campo onde o coração sangra. Ele não chega com barulho, chega em silêncio. A presença dele não é o trovão que dispersa o medo, é o abrigo que resiste a ele. Enquanto o mundo exige força, Deus oferece consolo. Enquanto o inimigo tenta te agitar, o Espírito Santo te ensina a repousar. O refúgio da alma não é a ausência da luta, é a presença de Deus no meio dela. Mesmo quando tudo parece sem controle, há um centro onde o caos não entra, o lugar onde Deus habita. Ele não promete tirar o vento, mas promete estar no barco. E é essa presença que muda tudo. O mar pode continuar revolto, mas o coração aprende a confiar. Deus é o companheiro de trincheira. Ele não luta como quem comanda à distância, mas como quem se ajoelha ao teu lado e diz: eu estou aqui. Ele não precisa eliminar a dor para provar o amor. Ele o demonstra permanecendo quando ninguém mais consegue ficar. A alma que encontra refúgio em Deus descobre um tipo de paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que não depende de explicação, que não exige fim imediato da guerra,
mas que misteriosamente sustenta. É a paz que não nega a tempestade, mas aprende a respirar dentro dela. E é nesse abrigo invisível que a fé se refaz. A dor continua, o medo ainda sopra, mas algo muda dentro de ti. O coração agora sabe que não está só, porque o verdadeiro refúgio não é um lugar, é uma presença. E essa presença é o próprio Deus, habitando tua tempestade até que ela passe. Há um momento em que o guerreiro interior percebe que continuar lutando sozinho já não faz sentido. O corpo está cansado, o espírito exausto e a mente insiste em controlar o que não pode. É então que o Espírito Santo sopra no coração a verdade que liberta. A vitória não está em resistir contra Deus, mas em se render a Ele. Rendição não é desistência, é entrega. É o instante em que a alma deixa de lutar contra o que Deus permite e começa a lutar com Ele, do mesmo lado. É quando o coração solta as armas e descobre que nunca foi o comandante, apenas o soldado sustentado pela graça. A rendição não é fraqueza, é fé em sua forma mais pura. É admitir: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas confio no teu modo de agir. A verdadeira força nasce quando a alma entende que não precisa vencer tudo, precisa apenas permanecer fiel. Deus não espera a perfeição, espera a entrega. Ele não pede que você tenha todas as respostas, pede que confie nas mãos daquele que conhece o fim desde o início. Quando você se rende, a guerra muda. O caos que antes te esmagava começa a se acalmar, porque agora Deus luta com você e não mais contra a sua resistência. É nesse ato de abandono que a paz entra. A alma que se entrega encontra descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque ela decidiu parar de lutar contra o próprio processo divino. Rendição é ato de amor. É o sim silencioso, que ecoa mais alto que qualquer oração. É abrir mão do controle para ser guiado pelo amor que nunca falha. E quando a alma diz esse sim, o céu inteiro se move. O peso se torna leve, a guerra se transforma em caminhada e a dor, que antes parecia sem sentido, começa a revelar o propósito escondido. A vitória começa exatamente quando você entende que, em vez de lutar contra o que Deus faz, é melhor lutar ao lado dele. Porque a batalha mais difícil é a da entrega, mas é também a que mais aproxima o coração do Criador. Depois de tantas lutas, o coração começa a entender que a paz não é ausência de batalha, mas presença de Deus. O campo interior, antes tomado por ruídos e medos, agora está sereno. As vozes que antes gritavam já não têm força, porque a alma aprendeu a reconhecer a voz do pastor. O que antes era caos, hoje é lugar de oração. O que antes era desespero, agora é espaço de confiança. A guerra interior não se vence com gritos, mas com silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio da derrota, mas o silêncio da entrega. A alma não precisa mais se defender, ela apenas repousa. As cicatrizes permanecem, mas já não doem. Tornam-se marcas de graça, lembretes de que Deus esteve presente o tempo todo, mesmo quando o coração achava que estava sozinho. A paz depois da guerra é simples. Não vem com fogos nem aplausos. Ela chega como o amanhecer depois da noite longa, discreta, suave, inevitável. O coração que antes temia o escuro, agora reconhece a beleza da luz. A alma, que antes buscava respostas, agora entende o valor do silêncio. Porque o silêncio, quando habitado por Deus, deixa de ser vazio e se torna presença. A paz é fruto da comunhão. Ela nasce quando a alma aceita ser guiada, quando para de questionar e começa a confiar. Deus não promete a ausência de batalhas, promete companhia em todas elas. E quando o coração aprende essa verdade, o medo perde o poder. Agora o campo de batalha é outro. A alma luta para manter viva essa paz. Ela protege o silêncio interior como quem guarda um tesouro, porque sabe que é ali, no centro tranquilo do coração, que Deus fala mais claramente. A guerra terminou, mas o aprendizado permanece. A alma, agora madura, sabe que a paz não é frágil, é firme, porque foi conquistada com fé. E quem encontrou essa paz não é o mesmo de antes.
É alguém que carrega nas cicatrizes e no olhar o reflexo do amor que venceu dentro de si. As maiores vitórias não fazem barulho. Elas acontecem em silêncio, dentro da alma que decidiu continuar acreditando, mesmo quando ninguém via sentido. A guerra terminou, mas o coração permanece em paz. O que antes era ferida se transformou em testemunho, e o que antes era dor se tornou força. Essa é a vitória que o mundo não enxerga, aquela que acontece quando Deus vence dentro de nós. A vitória espiritual não aparece nos olhos dos outros, mas se revela na serenidade de quem aprendeu a descansar em Deus. É o brilho discreto de quem já chorou e agora confia. É o sorriso calmo de quem entendeu que não precisa mais lutar sozinho. É a força silenciosa de quem descobriu que o amor é mais poderoso do que qualquer dor. Deus não se esquece dos que lutam em silêncio. Ele vê cada oração feita entre lágrimas, cada vez que o coração quis desistir, mas escolheu permanecer. Cada passo dado na fé é uma batalha vencida. Cada perdão concedido é uma espada caída. Cada recomeço é um milagre. E quando tudo pareceu perdido, foi ali que Deus mais trabalhou. Ele não veio para eliminar a luta, mas para ensinar o coração a vencer sem violência, vencer com amor, com paciência, com fé. A vitória que o céu celebra é essa, a da alma que continua crendo. Talvez ninguém saiba o quanto custou chegar até aqui, mas Deus sabe. Ele estava em cada guerra invisível, em cada silêncio cheio de lágrimas, em cada amanhecer em que você decidiu tentar de novo. E é por isso que hoje Ele te chama de vencedor. Porque a verdadeira vitória não está em derrotar o inimigo, mas em ter deixado Deus vencer dentro de ti. E quando o amor dele ocupa o lugar que antes era da dor, não resta mais batalha, resta apenas paz.